Você já parou para pensar que o mundo que conhecemos é apenas uma pequena fração de tudo que realmente existe? Que segredos poderiam estar escondidos nas sombras da história, ocultados deliberadamente ou esquecidos com o passar do tempo? E se alguns dos maiores mistérios da humanidade estivessem escondidos em textos antigos, manuscritos que foram banidos e relegados ao esquecimento por serem perturbadores demais para serem conhecidos pelo público em geral? Hoje, vamos embarcar em uma viagem fascinante pelos segredos mais profundos da humanidade. Segredos que desafiam a realidade e que, se conhecidos, poderiam mudar a forma como enxergamos o mundo. Neste episódio, revelaremos mistérios antigos e fenômenos inexplicáveis, explorando os textos perdidos que foram banidos das escrituras sagradas e os enigmas que eles revelam. Prepare-se, pois essa jornada vai desafiar sua mente, levantar questões que você talvez nunca tenha considerado e, acima de tudo, fazer você questionar o que realmente sabe sobre o mundo à sua volta. Imagine por um momento que há livros que nunca chegamos a ler, histórias que foram intencionalmente deixadas de fora das escrituras, não por serem irrelevantes, mas porque continham verdades perturbadoras demais para serem aceitas. Histórias de gigantes, anjos caídos, revelações assustadoras sobre o papel do mal na Terra e segredos sobre a natureza do divino que poderiam abalar as fundações da fé. Como você reagiria se soubesse que esses textos existem, mas foram deliberadamente escondidos de nós? O Livro dos Gigantes. Nosso ponto de partida nessa jornada é um dos textos mais enigmáticos já descobertos. O Livro dos Gigantes. Pouco conhecido, mas extremamente fascinante, este manuscrito foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, que datam de mais de 2000 anos atrás. Apenas alguns fragmentos sobreviventes desse texto foram recuperados, mas o que ele revela é chocante e, de certa forma, aterrorizante. O Livro dos Gigantes narra a história dos Nefilim, uma raça de gigantes nascida da união de anjos caídos com mulheres humanas, mencionada brevemente na Bíblia. Mas ao contrário da referência sutil nas escrituras canônicas, o livro mergulha profundamente nos detalhes, revelando uma história de destruição e caos. Os Nephilim eram seres monstruosos, gigantes de força e maldade incomensuráveis que devastaram o mundo antigo, corrompendo a humanidade, destruindo plantações e envenenando a terra. Eles não eram apenas figuras míticas ou simbólicas, mas criaturas físicas que trouxeram calamidades reais ao mundo. Mas por que essa história foi escondida? O que há de tão perigoso ou perturbador no relato dos Nefilim que a Igreja e outras autoridades religiosas decidiram não incluí-lo no cânone bíblico? Talvez a resposta esteja na forma como o Livro dos Gigantes trata a relação entre os seres celestiais e a humanidade. A história desses anjos caídos, conhecidos como os Vigilantes, e de suas ações ao se rebelarem contra as ordens divinas, pintam um quadro muito mais sombrio e complexo da natureza dos seres sobrenaturais. Gigantes, anjos caídos e visões apocalípticas. De acordo com o livro, os Vigilantes, após descerem à Terra e se relacionarem com as mulheres humanas, criaram uma raça de seres que logo perdeu o controle, mergulhando o mundo em caos. As visões que surgem ao longo do texto preveem um futuro de destruição inevitável, com o dilúvio universal sendo a única forma de purificar o mundo e eliminar essas abominações. Enoque, o profeta, é um dos poucos personagens humanos que tem um papel ativo na história, tentando advertir os Nefilim sobre o desastre iminente. Ele recebe visões apocalípticas e é enviado para aconselhar os gigantes a se arrependerem, mas como sabemos, suas advertências foram em vão. Mas por que esse texto foi excluído das escrituras oficiais? Uma das razões pode ser que ele apresenta uma visão do mundo que vai além do que a Igreja ou as autoridades religiosas estavam dispostas a aceitar. A ideia de que seres celestiais poderiam se rebelar contra Deus e causar tamanha destruição pode ter sido considerada perturbadora demais, pois coloca em questão a ordem divina e o equilíbrio do universo. Além disso, o fato de que os Nefilim não são meramente mencionados, mas descritos em detalhes, transforma o texto em algo mais próximo de uma narrativa de terror do que de uma escritura religiosa tradicional. Essas histórias, cheias de figuras mitológicas e eventos cataclísmicos, fazem você se perguntar: até que ponto a história que conhecemos está incompleta? Quantos outros relatos foram deixados de fora porque desafiam a narrativa oficial? O Trono de Satanás. Agora, vamos nos mover para outro mistério perturbador: o Trono de Satanás. No livro do Apocalipse, há uma passagem enigmática que menciona o trono de Satanás, uma referência que por séculos intrigou estudiosos e teólogos. Mas e se eu te dissesse que esse trono pode ser algo real, físico, que existe em nosso mundo? Em um museu na Alemanha, mais especificamente no Museu de Pérgamo, está exposto o Grande Altar de Pérgamo, uma estrutura gigantesca que muitos acreditam ser o trono físico mencionado no Apocalipse. Esta estrutura, com sua aparência monumental e suas associações históricas com rituais pagãos, foi por muito tempo vista como um símbolo de poder sombrio. Pérgamo, a cidade onde o altar foi originalmente erguido, era conhecida por sua importância no mundo greco-romano, sendo um centro de ciência, arte e, possivelmente, de cultos obscuros.
Há estudiosos que acreditam que Pérgamo foi considerada a morada de Satanás por causa dos rituais que ali ocorriam e da presença desse altar monumental, que poderia simbolizar o poder do mal no mundo físico. Mas o que torna essa história ainda mais intrigante é que durante o regime nazista, Adolf Hitler teria ficado obcecado por este altar, mandando reconstruí-lo em Berlim. Seria apenas uma coincidência? Ou haveria algo mais profundo? Algo que liga esse altar ao poder sombrio que Hitler buscava? Essa é uma pergunta que continua sem resposta, mas que levanta questões sobre o quanto a história esconde de nós. E se o mal não for apenas uma ideia abstrata, mas algo tangível, representado em objetos e lugares físicos que carregam uma energia sombria? O trono de Satanás pode ser um desses lugares, uma conexão direta entre o mundo terreno e o espiritual, onde forças além da nossa compreensão atuam. A Bíblia dos Escravos. Agora, vamos mudar um pouco o foco, mas continuaremos explorando como textos sagrados podem ser manipulados para servir a interesses obscuros. Um exemplo perturbador disso é a Bíblia dos Escravos, uma versão da Bíblia publicada em 1807 e utilizada pelos missionários britânicos para controlar os escravos africanos nas Índias Ocidentais. Essa versão da Bíblia foi drasticamente alterada, com cerca de 90% do Antigo Testamento removido e quase metade do Novo Testamento também cortado. Livros inteiros, como o de Gênesis, foram excluídos. E por que isso foi feito? Porque as passagens que falavam sobre libertação, resistência e esperança foram consideradas perigosas demais para serem conhecidas pelos escravos. Histórias como a de Moisés libertando os israelitas do cativeiro no Egito poderiam inspirar revoltas e resistência, algo que os fazendeiros coloniais não poderiam permitir. Ao modificar a Bíblia dessa maneira, os missionários e colonos estavam essencialmente manipulando a religião para reforçar o sistema de escravidão, garantindo que os escravos permanecessem submissos. É um exemplo chocante de como até mesmo textos sagrados podem ser usados como ferramentas de opressão, e nos faz refletir sobre quantas outras vezes isso pode ter acontecido ao longo da história. Os Evangelhos Perdidos. Continuando nossa jornada pelos textos banidos, chegamos ao Evangelho de Judas, um dos manuscritos mais polêmicos já descobertos. Diferente da história tradicional que conhecemos, onde Judas é visto como o traidor de Jesus, esse evangelho apresenta uma versão completamente diferente. Nele, Judas é retratado como o discípulo mais próximo de Jesus, aquele em quem o mestre confiava para cumprir um papel crucial em seu plano divino. Segundo esse evangelho, a traição de Judas não foi um ato de ganância ou maldade, mas sim uma obediência a um pedido direto de Jesus. Este texto subverte tudo o que conhecemos sobre a narrativa bíblica e levanta uma questão crucial. E se Judas, ao invés de ser o vilão, fosse o herói incompreendido dessa história? A igreja considerou esse evangelho tão perturbador que o declarou herético, eliminando qualquer chance de sua inclusão no cânone bíblico. Mas por que esse texto era tão perigoso? Talvez porque ele desafia a ideia de bem e mal absolutos, sugerindo que a história da salvação é muito mais complexa e ambígua do que fomos levados a acreditar. Outro texto igualmente intrigante é o proto-evangelho de Tiago, que narra eventos da infância de Jesus e oferece detalhes sobre a vida de Maria, sua mãe. Este evangelho nos mostra uma visão da vida de Jesus que jamais imaginamos. Ele revela, por exemplo, que Maria, desde sua concepção milagrosa, foi criada sob a proteção divina, alimentada por anjos e destinada a um papel especial no plano divino. No entanto, apesar de sua popularidade entre os primeiros cristãos, este evangelho foi rejeitado pela igreja e classificado como apócrifo. Mas o que poderia ser tão perigoso nesse relato? Talvez a ideia de que Jesus, desde sua infância, demonstrava poderes e comportamentos que iam além da compreensão humana, sugerindo que ele não era apenas o Filho de Deus, mas uma manifestação do divino desde o início. A escavação secreta em Tarso, o mistério da Casa Vermelha. Agora, antes de nos aproximarmos do final dessa jornada misteriosa, há ainda um enigma fascinante e perturbador a ser explorado. Imagine uma casa simples, de aparência inofensiva, situada na cidade de Tarso, na Turquia. À primeira vista, nada nela parece fora do comum. Contudo, nos últimos anos, essa Casa Vermelha se tornou o epicentro de um dos maiores mistérios arqueológicos e religiosos dos tempos modernos. Tudo começou em uma noite comum. Moradores das redondezas acordaram com o barulho de caminhões pesados, máquinas de escavação e a presença repentina de um grande número de operários. Não se tratava de uma obra comum. Guardas armados cercavam a casa, impedindo qualquer pessoa de se aproximar ou questionar o que estava acontecendo. Mas o que torna esse episódio ainda mais enigmático é o fato de que essas escavações se estenderam por quase um ano inteiro, sempre envoltas em absoluto sigilo. O que eles estavam buscando? E mais importante, quem estava por trás dessas escavações? Diversas teorias surgiram desde então, mas uma das mais persistentes e intrigantes sugere que o Vaticano esteve diretamente envolvido. Há rumores de que as escavações foram ordenadas por ninguém menos que o próprio Papa Bento XVI, que fez uma visita à região de Tarso em 2008. Mas por que o Vaticano teria interesse em uma casa simples em uma cidade turca?
Uma teoria fascinante sugere que a Casa Vermelha foi construída sobre as ruínas de um antigo templo de Mitra, um deus do sol adorado por soldados romanos, e segundo alguns estudiosos, ligado a antigas sociedades secretas. Esse templo, de acordo com registros históricos, poderia abrigar artefatos religiosos de imenso valor, talvez até textos ou manuscritos que datassem dos primeiros séculos do cristianismo, antes que o Novo Testamento fosse formalizado. Ainda mais intrigante, Tarso é conhecida por ser o local de nascimento de São Paulo, uma das figuras mais importantes da história cristã. São Paulo foi o autor de muitos dos textos que hoje compõem o Novo Testamento. E há quem acredite que ele possa ter escondido ou deixado manuscritos originais que nunca foram revelados ao público. Poderia a Casa Vermelha estar abrigando um tesouro de informações sobre os primeiros dias do cristianismo. Talvez até uma versão alternativa do Novo Testamento ou um evangelho que a igreja manteve em segredo por séculos. Mas o que torna tudo ainda mais desconcertante é o fato de que ao final das escavações, todos os envolvidos desapareceram sem deixar vestígios. A Casa Vermelha foi lacrada, e até hoje ninguém sabe o que realmente foi encontrado ali. Nada foi oficialmente relatado, nenhum artefato foi exibido ao público, e o mistério permanece intacto. O que teria sido descoberto naqueles meses de escavação intensa? Esta teoria nos leva a um questionamento ainda maior. Quais segredos a igreja poderia estar guardando? O Vaticano, ao longo dos séculos, já foi acusado de esconder documentos e artefatos que poderiam mudar a forma como a história é contada. A existência de uma possível Bíblia de São Paulo, um manuscrito original que poderia diferir das versões posteriores da Bíblia que conhecemos, seria uma descoberta tão monumental que abalaria a fundação de muitas crenças. Mas então, por que tanto mistério? Por que a igreja ou qualquer outra organização se empenharia tanto em manter algo assim escondido? E o que isso significa para nossa compreensão do cristianismo, da história da religião e da própria verdade? Talvez a resposta seja simples e ao mesmo tempo aterradora. Há verdades que são poderosas demais para serem conhecidas pelo público em geral. Há segredos que, se revelados, poderiam abalar o tecido de nossa sociedade. E talvez o que foi encontrado naquela Casa Vermelha seja uma dessas verdades. Após explorar segredos que vão desde o misterioso livro dos gigantes, passando pelo perturbador trono de Satanás e a assustadora manipulação religiosa com a Bíblia dos escravos, até as revelações impactantes dos evangelhos perdidos e o enigma da escavação secreta em Tarso, estamos agora diante de uma nova compreensão do que pode estar escondido nas profundezas da história. Esses textos antigos e essas descobertas ocultas desafiam nossa percepção de verdade e nos levam a questionar o quanto sabemos sobre o passado. Quantos segredos ainda estão enterrados? Quantas histórias ainda não contadas poderiam mudar tudo o que acreditamos ser verdadeiro? Essa jornada pelos mistérios ocultos levanta uma questão fundamental. O que mais está escondido de nós? Será que a história, tal como conhecemos, é apenas uma pequena parte de uma verdade muito maior? E se sim, qual é o preço de conhecer esses segredos? Agora que você foi apresentado a alguns dos mistérios mais profundos e perturbadores da história, fica uma pergunta final. Você está pronto para aceitar que o que sabemos sobre o mundo pode não ser a verdade completa? Se essas histórias o intrigaram tanto quanto a nós, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Existem muitos outros mistérios aguardando para serem desvendados, e juntos, podemos continuar essa busca incansável pela verdade oculta.